têm o direito a esse imóvel funcional, se eles teriam que usar o auxílio moradia. Porque eu creio que a longo prazo o impacto desse dinheiro rodando poderia ser investido em outras coisas. Caso contrário, não vejo problema nenhum, poderia ser aprovado, teria meu voto sem nenhum problema. Acerca dessa questão de... respondeu, Romero? Dessa questão de gastos, dos entes públicos, né, dos agentes públicos propriamente, eu já vi posicionamento seu, me corrija se estiver errado, contrário à reforma administrativa, não é? Sim. Por que, sendo que ela, pelo menos na tese de alguns, especialmente governistas, ela resultaria numa economia muito grande, especialmente nesse tempo que a gente está vivendo? Veja, Paulo, em relação à reforma administrativa, você pode ter uma reforma administrativa com o texto A, com o texto B, com o texto C, que cada uma delas digam sobre diversos assuntos diferentes. Não quer dizer, reforma administrativa não é sinônimo de diminuição da máquina estatal. O que hoje está buscando, os dois pontos principais são retirada da estabilidade. O primeiro ponto é retirada da estabilidade e uma possibilidade de demissão, que é o termo dentro do direito administrativo, dos servidores concursados, né? É praticamente a mesma coisa. O que nós temos a preocupação com isso é que você não colocou a elite do funcionalismo, como eu bem disse, Ministério Público, Judiciário, Poder Executivo, Poder Legislativo, e você coloca sob risco a precarização do serviço público, especialmente uma politização, porque aí praticamente todos os cargos hoje teriam a possibilidade do presidente da República, do governador, do prefeito, indicarem sob seu mero pretexto político. É claro que eles têm que ter uma porcentagem de cargos da sua confiança para poder gerir, como qualquer empresário também tem pessoas da sua confiança para gerir a sua empresa. Agora, você tem a possibilidade, por critérios que ninguém sabe dizer bem quais são, você demitir um professor concursado, você demitir uma merendeira concursada, um técnico de enfermagem, um enfermeiro, eu acho que isso vai gerar uma precarização do serviço, uma politização e vai prejudicar os mais pobres, os mais humildes, que são aqueles que mais precisam do serviço do SUS, que mais precisam do serviço da educação básica pública, dos que mais precisam de todas as atividades estatais que são mais essenciais à vida da população. Então é por isso que nesse ponto, com esse texto que foi apresentado a reforma administrativa, eu me coloco contra. E quando se fala em relação à economia dos cofres públicos, nós teríamos 3 outros pontos para revisar. Primeiro, auditoria da dívida pública. A Constituição, em 88, elaborada, previa que devia ser feita uma auditoria da dívida pública. Até hoje não foi feita e consome mais de 50% do orçamento todo ano do governo federal. Segundo ponto, revisão dos incentivos fiscais do governo federal. Não estou falando dos estados. Somente no governo federal temos 300 bilhões de reais de incentivos fiscais sem a menor transparência. Não sabemos se foram garantidos ao longo do tempo com critérios técnicos, com critérios políticos. Não sabemos quais são o retorno em nível de emprego, em nível de trabalho que estão gerando a sociedade. Terceiro ponto, revisão da Lei Candir. A Lei Candir isenta de ICMS a exportação de commodities. Por exemplo, no Mato Grosso, essa produção é imensa. Mato Grosso deixa de arrecadar cerca de 3 a 4 bilhões ano por causa da Lei Candir, sendo que hoje é um dos maiores produtores do mundo. Quando a lei foi elaborada na década de 90 era uma coisa, hoje a situação é outra. Então são pontos que são muito mais importantes, gerariam muito mais economia do que uma reforma administrativa que iria precarizar e politizar o serviço público. Mas a sua ideia seria, a questão da Lei Candir, por exemplo, seria fazer uma revisão e não acabar com ela? Não acabar com ela, mas fazer uma revisão justa, porque veja... Porque Sérgio convia que nós estamos passando por um tempo pandêmico, se não fosse também essas exportações, não fosse o agro, por exemplo, a situação seria bem pior. Sim, é importante reconhecer a importância do agro. Não estou dizendo aqui que o agro não é importante, mas é importante entender também o momento de produção do agro na década de 90, quando essa lei foi instituída, e hoje. O quanto que aumentou a produção da soja, o quanto que aumentou a produção do milho, e hoje você tem uma mão de obra muito mais mecanizada. O FEX, que é a compensação prevista na lei pela isenção do imposto do ICMS baseado na Lei Candir, não vem. Não adianta nem judicializar que não tem se pagado, o governo federal não tem pago, e quem perde com isso é a população. Aí vai ter que taxar, os governadores vão ter que alegar que vão ter que taxar a energia solar, que vão ter que taxar isso, que vão ter que aumentar ICMS disso, daquilo, porque uma grande parte que hoje tem condições de pagar, porque já recebeu os benefícios da Lei Candir como incentivo à sua produção, não estão pagando imposto, a população que paga gasolina, paga sua carne, paga combustível, tudo que faz, paga ICMS, paga imposto, então não é justo com a população mato-grossense, com a população brasileira. Tá certo, vamos para o intervalo. Essa questão aí da reforma administrativa, a gente tem que ir para o intervalo comercial. Eu só queria que você desse uma informaçãozinha final. Okay. Essa resposta aí, ela se aprovada for, essa proposta, se ela aprovada for, ela vigoraria para as próximas gerações, não atingiria aqueles que estão na alternativa. Se não fere para trás, é só daqui para frente.
Entendi. O Opinião dá um tempo para o primeiro intervalo comercial. Você pode interagir conosco, 99932-2529. Estamos entrevistando nesta noite aqui o deputado federal Emanuelzinho, do PTB, que continua conosco após o intervalo comercial. Pois bem, cá estamos de volta ao vivo com o programa Opinião nesta noite, aqui entrevistando, nesta segunda-feira, o deputado federal Emanuelzinho, do PTB. A gente vai seguir já com a entrevista. Eu quero antes, porém, aqui destacar o que há de mais importante neste momento no www.gazetadigital.com.br. A gente fala da pandemia, sempre para começar, não é? Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde, nesta segunda, dia 1º, apontam que Mato Grosso notificou 3 novas mortes e 55 contágios pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Com a atualização, Mato Grosso passou a contabilizar 547.052 contágios, dos quais em 531.267 casos, as pessoas infectadas se recuperaram do vírus. Contudo, outras 13.933 pessoas não resistiram às complicações da doença. Além disso, há também 1.291 pessoas em isolamento domiciliar por conta da doença. O número apresentou redução em relação ao mesmo índice divulgado no dia anterior, quando eram 1.336 pessoas isoladas. De acordo com a Secretaria, a taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva, as UTIs, é de 30,65%, enquanto o mesmo índice para leitos de enfermarias é de 8%. Juntos, ambos os leitos contam com 121 internações. Tem também esse destaque aí, ó. O prefeito interino de Cuiabá, José Roberto Estopa, do PV, revelou que irá propor um termo de ajustamento de gestão, o chamado TAG, com o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, TCE-MT, para regulamentar o chamado Prêmio Saúde, um benefício pago aos servidores da saúde de Cuiabá, sem qualquer critério, e que vai de R$ 70 a R$ 5.000. Segundo o Estopa, o objetivo é normatizar de forma definitiva para que não haja dúvida sobre o Prêmio Saúde, abre aspas. Eu vou entregar aí um pedido de termo de ajustamento de gestão da Prefeitura de Cuiabá, Secretaria Municipal de Saúde e Procuradoria-Geral do município, junto aos auditores do Tribunal de Contas. A portaria existente é muito superficial, que permite que o secretário possa definir quem ganha mais ou menos o Prêmio Saúde. Explicou aí o Estopa nessa segunda, durante entrevista ao programa A Notícia de Frente da TV Vila Real. Aí, portanto, daqui a pouquinho eu vou tocar nesse assunto também aqui com o Emanuelzinho, para saber a opinião dele, não é? Mas eu quero passar para o Lorenberg e abrir esse bloco de perguntas, esse segundo bloco de perguntas do Opinião. Deputado, na sessão do dia 13 de outubro deste ano, o senhor fez um pronunciamento, um longo pronunciamento. Eu peguei um parágrafo, gostaria muito de ouvir a respeito do senhor. Okay. Entre aspas, a base de cálculo definida pelo governo estadual está acima do valor real pago pelo cidadão. Inclusive, há um julgado do Supremo Tribunal Federal enxergando esse fenômeno como enriquecimento ilícito do Estado. Porque ao tributar um valor sobre uma base de cálculo acima da realidade, o tributo que está sendo cobrado é ilegal, é ilícito, não está conectado com a realidade. Fecham aspas. Tem uma pergunta muito rapidamente, deputado. Diante do que o senhor expôs, diante do que o senhor apresentou, isso significa dizer que os governos estaduais estão explorando o consumidor do combustível, é isso? Sem dúvida alguma. Isso já com um erro que o próprio Congresso Nacional foi omisso em relação a isso e permissivo em relação a isso lá atrás, quando começou a ser instituída a legislação em relação ao ICMS, especialmente pós-constituinte, que se recebeu o Código Tributário Nacional, que é de 66, que já tinha uma série de leis complementares que regulavam
a situação dos tributos, tanto federais, quanto estaduais, quanto municipais. No caso específico do ICMS, nós temos dois problemas. Um problema, você pode escrever que daqui a um tempo vai ser discussão do direito tributário brasileiro. A cadeia produtiva do combustível, especialmente da gasolina e do diesel, como ela é muito extensa e o fisco, o governo tem dificuldade em arrecadar em cada etapa da produção, ele realiza um fenômeno jurídico chamado de substituição tributária. Ao invés de você tributar em cada etapa da produção, você faz uma estimativa do valor final, baseado na média do valor das bombas, e estipula aquele valor, e sobre aquele valor, que é chamado base de cálculo, você incide uma alíquota. Acontece que esse valor estimado final já tem contendo dentro dele PIS, COFINS, ICMS e CID de combustíveis. Então você está tributando em cima da tributação. Isso é uma espécie de dupla tributação. E além disso, muitos estados, e alguns o STF já reconheceu no seu julgado, denominando justamente enriquecimento ilícito do Estado, tendo em vista que o valor da base de cálculo estimada pelo governo estava acima do valor médio real, porque só levou em consideração as bombas de uma determinada região e não do Estado como um todo. Portanto, se a base de cálculo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, era R$ 3,00, o governo cobrou R$ 3,15. Portanto, com isso fez aumentar o valor real do ICMS. Portanto, não adianta aí, você pode manter a mesma alíquota para o resto da vida, mas se você manobrar a base de cálculo, você consegue ter um efeito de confisco de arrecadação além daquilo que é direito do contribuinte. Inclusive, nessa decisão, o Supremo Tribunal Federal decide que os governos estaduais, nas bases de cálculo seguintes, precisam devolver aquilo que foi arrecadado ilicitamente. Foi justamente com base nesse julgado que há um ano atrás nós protocolamos o nosso projeto que reformulou o ICMS que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Que a nossa proposta não era especialmente mexer na alíquota, mas especialmente na base de cálculo, onde nós víamos que era o grande problema, que você podia manter a base de cálculo da gasolina, que vai de 25% a 34%, no mínimo, ali no 25%, que se você manobrar a base de cálculo, o valor ia mudar da mesma maneira. Então a intenção foi justamente essa, a gente fixar não com um valor estimado, mas num valor fixo por litro, baseado como limite teto na média das bombas dos últimos 2 anos, para que com isso você consiga manter um teto de tributação do governo. É isso que vai resolver o problema do aumento do combustível? Não é. Mas é uma das formas que a gente tem no momento em que a tributação sobre o combustível está sendo altamente questionada, a gente trabalhar pela redução da diminuição de impostos pagos pelo cidadão brasileiro. O que nós teremos que discutir adiante no Congresso Nacional é o que todo mundo está falando, a política de preço da Petrobras, que está dolarizada, que está vinculada ao preço do dólar. Quando o dólar dispara também naturalmente o preço do petróleo e, por consequência, o preço do combustível. O problema é que a Petrobras é uma sociedade de economia mista. E ainda que seja uma exploração de monopólio, um trabalho de monopólio, e justamente a gente esperava que nesse momento a Petrobras desse o retorno, nós acabamos de ter um pagamento de 20 bilhões para acionistas e a previsão para os próximos 15 dias de mais 10 bilhões, ou seja, 30 bilhões para acionistas, enquanto os brasileiros em várias regiões do país estão pagando R$ 7,00 e alguns que estão na divisa com a Argentina indo até a Argentina para poder pagar a gasolina mais barata. Então, o grande problema que nós estamos enfrentando, nós vamos ter como é que nós vamos enfrentar isso, porque tendo em vista o princípio da segurança jurídica, nós não podemos intervir de forma direta na questão dos acionistas privados, porque a sociedade de economia mista ela compõe de capital público e capital privado. Então, aí que está a grande discussão, como é que a gente poderia interferir se tem, ainda que a União tenha, a maioria seja sócio majoritário, como é que ficariam esses agentes privados? Essa é a discussão que a gente vai fazer, que chega, inclusive, ao ponto de se discutir a possível privatização da Petrobras. Lembrando que entre os acionistas há também os pequenos, né? Também os pequenos, só que quem nada de braçadas aí são os grandes aí. Então, assim, para acabar com esse assunto, né? Para a gente esvaziar esse assunto aqui na bancada. Na Câmara houve a votação. Isso. E agora, qual que vai ser o Senado e aí no Senado, do que depender de lá, de todo modo, o deputado, essa questão da dolarização, uma lei, salvo engano, do governo Temer, 2018,
Se isso não for revisto, vai continuar do mesmo jeito. Vai continuar reajuste sobre reajuste. Exatamente, o que a gente consegue fazer reduzindo a carga tributária do ICMS é reduzir um pouco do valor, mas vai continuar aumentando. Isso, se a gente não rever essa política de preço, que foi realmente instituída no governo Temer, vai ter reajuste sobre reajuste, nós não vamos parar nunca, vai ficar inviável. Nós vamos ter que rever todo o sistema de transporte no Brasil, porque tudo basicamente tem implícito o preço, o custo do combustível. Então, o presidente Arthur Lira está sensível a isso. Nós vamos debater isso em breve, eu acredito que na virada do ano, porque eu acredito que não há tempo hábil agora para esse ano, então eu acredito que no início do ano que vem seja prioridade número 0000001 revermos a política de preço da Petrobras dentro da possibilidade que a legislação e o ordenamento jurídico brasileiro Você ficou chateado permite. com alguns colegas seus que não votaram contra seu substitutivo? Não, pelo contrário. Rosa Neide, por exemplo, esteve aqui, eu perguntei, mas como, menorzinho, gente boa? Não, eu sou contra e tal. Ela explicou, evidentemente, não é? Mas ela votou a favor. Ela se manifestou contra. Ela se manifestou contra e depois, no mérito... É que o PT, exatamente, é que o PT fechou acordo em favor justamente nesse sentido. É porque a ideia que estava sendo vendida, e ideia errônea, é que o problema do reajuste do combustível, o problema do alto preço do combustível, melhor dizendo, é do ICMS. Não é verdade. E nem foi esse o intuito do meu projeto de lei. O intuito do meu projeto de lei é diminuir a carga tributária sobre combustível. Como eu disse, compõe-se de PIS, COFINS, CID de combustíveis e ICMS. E a maior delas, o ICMS, sendo que há cobrança sobre o preço estimado, que esse preço estimado já contém o valor dos tributos, então haveria uma dupla tributação. E sem contar que isso encarece o preço do combustível. Agora, os reajustes, e aí sim a deputada Rosa Neide está certa, a solução não é o ICMS, ele serve para diminuir a carga tributária, está na revisão de política de preço da Petrobras. Mas não fiquei chateado de maneira alguma. Alguns projetos de colegas meus, por exemplo, o deputado Nery Geller, na época foi relator do licenciamento ambiental, votei contra. E a gente, cada um com as suas convicções. E essa questão de alguns vereadores, de alguns governadores decidirem congelar esse ICMS também, isso não vai adiantar muita coisa. Não vai adiantar, porque congelaram a alíquota, né? O problema não é a alíquota, é a base de cálculo. Professor. Deputado, segundo os dados que eu tenho, que foi retirado do portal da Câmara Federal, sim, o senhor conta com 35 pessoas, sendo 27 ativas ou ativos neste ano. Servidores, você fala? Servidor do gabinete. 27 ativos neste ano. Destes 27, 4 exercem suas atividades desde 2019, 3 a partir de 2020 e 19 foram locados neste ano. Eu pergunto ao senhor, eu tenho 3 perguntas, vou juntar as 3, até para dar tempo para o senhor explicar melhor. A primeira questão, o senhor confirma esses dados? É a primeira questão. Deixa eu já lhe responder, professor. De cabeça... Uma de cada vez. Só responder, senão fica muito pergunta de uma vez. Me desculpe interrompê-lo. Por favor. Eu acredito que sim, eu não tenho de cabeça se são exatamente esses, se uns foram nomeados em 2019, 2020, 2021, eu precisaria ter acesso para saber qual é, mas provavelmente está no portal da transparência, é a realidade. 27 que você falou? 27. 27 servidores. É um número, mais ou menos, né? Já vi coisas menores, já vi patamares menores. Veja, Paulo, eu tenho trabalho e emenda parlamentar em praticamente 70 e tantas cidades. Vamos colocar aqui, arredondar em 70 cidades. Na Baixada Cuiabana, em todos os municípios. Cuiabá, Várzea Grande, Livramento, Santo Antônio, Rosário, Chapada, Corizal, Planalto da Serra, Nova Brasilândia. Região Oeste, eu tenho uma atuação intensa lá. Vai de casa até Comodoro. Cáceres, Araputanga, Curvelândia, Mirassol do Oeste, Jauru, Figueirópolis, vai para o Araguaia. Nova Chavantina, Barra do Garças, Barra do Garças, Campinápolis, Água Boa. Vamos para o Vale de São Lourenço, São Pedro da Cipa, Jaciara, Jucimeira. Pode pegar, vai para o Nortão, Nova Canaã, Colíder, Feliz Natal. Para eu dar conta de cuidar e garantir que essas mineiras vão chegar, tem que ter uma equipe. Então, se eu não tiver essa equipe, o recurso não vai chegar, quem vai perder com isso é a população. Ok. A segunda questão, deputado, 19, daqueles 27, 19 entraram no gabinete do senhor este ano. Sim. E aí a minha segunda pergunta, qual a razão de ingressar no gabinete de um parlamentar 19 pessoas durante o ano e ainda não acabou? E a terceira questão... Pode já responder? Por favor. Provavelmente substituição. Pode ter certeza que não eram cargos que estavam vagos e entraram agora todos esse ano. Deviam haver servidores que eu troquei, eu precisaria saber os nomes para poder lhe dizer caso a caso, que foram trocados esse ano ou por questão de desempenho, ou por questão que uma região estava precisando mais que a outra, por critérios do atendimento político do Estado de Mato Grosso. E a terceira pergunta? Só para provocar mesmo a reflexão do senhor, eu estava constatando naquele mesmo portal
que foram demitidos ou foram substituídos 14 pessoas, mas Sim. foram contratados 19. 19. Então não foi substituição. Não, então 5 a 14 mais. foram Não substituídos. foram substituídos. E 5 a cinco a mais. mais, é. Então 5 a mais. Até para dar conta da demanda que ele acabou de E a relacionar. terceira e última questão, deputado. Hoje, o senhor tem de cabeça quantos parlamentares ou quantos auxiliares tem no gabinete aqui na base de Mato Grosso? E se o senhor puder falar o Talvez papel uns- deles, a importância deles. Cada um cuida de uma região. Os vereadores ou as lideranças, presidente de APAI, presidente de Hospital Santa Casa, eles não têm como todos estar o tempo todo vindo a Cuiabá ou eu tendo o tempo todo indo a eles. Então eu tenho que ter um em cada região. Eu tenho na região do Araguaia, eu tenho na região oeste, eu tenho um na região norte, um aqui para cuidar especialmente da Baixada Cuiabana, cada um para cuidar de uma região. Aí tem o administrativo, a secretária, o chefe de gabinete, tem naturalmente o motorista. Então essa equipe se compõe dessa maneira. Muito do que eu consigo atender, eu atendo pessoalmente, mas eu preciso distribuir, até para que eu possa fazer o gabinete andar e eu corresponder ao atendimento da população. Veja, eu tive 77 mil votos, quase 77 mil votos, 76.781 de confiança do povo mato-grossense. Eu preciso de uma equipe, senão eu não dou conta de atender a todos eles. Ou eu deixo de atendê-los, ou eu tenho uma equipe qualificada e que me dê, dentro do limite que a lei estabelece, claro, de servidores, de salário e tudo mais que eu tenho respeitado, de poder atender e poder corresponder com os benefícios que eu tenho levado para a população do estado de Mato Grosso. Ok, nós estamos conversando aqui ao vivo com o deputado federal Emanuelzinho, o Emanuel Pinheiro Neto, que continua com a gente. Tem mais assuntos e mais assuntos aqui. Eu falo a propósito, né, já que ele está falando aí dessa equipe, para dar conta do recado no estado inteiro, vamos saber de emendas, né, o trabalho de emendas para o orçamento do ano que vem. Esse trabalho lá na Câmara já está sendo aberto e saber o que tem aí carimbado, ou pelo menos programado, da parte do Emanuelzinho em termos de emendas e também falar de política partidária, enfim, o Opinião dá um tempinho só e volta já já. Muito bem, o Opinião está de volta aqui, entrevistando nesta noite o Emanuelzinho, deputado federal pelo PTB. O deputado, no bloco anterior, eu estava lendo aqui essa notícia do Gazeta Digital e queria uma opinião sua, dentro das suas limitações, obviamente. O prefeito interino, o Estopa, não é? Vai procurar agora o Tribunal de Contas para a questão da normatização, que é a ideia dele, quanto ao Prêmio Saúde. Mas o que eu quero perguntar não é sobre especialmente essa questão do Prêmio Saúde, não. Uma opinião sua sobre essa visível aproximação do Estopa com o Mauro Mendes. Ele já foi secretário do Mauro Mendes lá atrás e tal, agora tem estado, e hoje numa entrevista, inclusive, ao Notícia de Frente, ele disse, inclusive, que se ele tem essa ideia, né, e acha que o seu pai, o Emanuel Pinheiro, não se interferiria, não se oporia a isso, né? Enfim, qual que é a sua avaliação sobre essa posição do Estopa de estar querendo fazer a política da boa vizinhança com o Mauro Mendes? Natural e correta. O Estopa é um homem que já foi secretário de Educação, já foi secretário de Serviços Urbanos, hoje secretário de Obras, é servidor concursado do município, tem larga experiência na política partidária, vários serviços, muitos serviços prestados e de muita qualidade para o povo cuiabano. Está natural que ele, no exercício da Prefeitura de Cuiabá, se aproxime do governador. Se não há qualquer rixa política, não tem por que ele não se aproximar. Mas eu tenho certeza que ele sabe qual é o lado dele, ele sabe qual é o grupo político dele, tanto é que ele optou por isso, quando o Mauro Mendes foi candidato a governador em 2018, ele optou por não apoiar Mauro Mendes e apoiar o Wellington Fagundes. Então, eu vejo como totalmente natural. Em relação ao termo de ajustamento de gestão, em relação ao Prêmio Saúde, eu acho justo, só que feito da maneira errada. O que era o certo de se ser feito? O Tribunal de Contas provocar a Prefeitura de Cuiabá, dentro de todo o devido processo legal, o prefeito Emanuel Pinheiro se manifestaria e aí então se corrigiria tudo. Mas não, a opção foi a seguinte: afasta o prefeito e a gente corrige. Tem alguma coisa errada nisso. Seria a mesma coisa, você tem um restaurante, um dia ali teve uma comida que não veio da maneira como deveria, veio estragada, e por causa daquela comida você fecha todo o restaurante. Foi praticamente isso que foi feito. Tá, só para dizer que o Estopa disse, né, lá que ele não acredita que o Emanuel pediria isso a ele, né? E se pedisse também, ele não acataria porque é uma forma que ele pensa, é uma forma de ele pensar,
mas ele acredita que o Emanuel respeitaria, tal como está dizendo Claro, aqui também claro. o próprio Emanuelzinho. Lorenberg. Deputado, o senhor preside desde 11 de março deste ano a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. É claro que é um curto período de tempo, mas tem como o senhor fazer um balanço da presidência do senhor, da gestão do senhor frente a essa comissão? Sem dúvida alguma. O primeiro ato que nós tivemos foi no momento em que estava iniciando a vacinação no Brasil. Nós aprovamos um procedimento, uma comunicação ao Ministério da Saúde, em que articulamos naquele momento a aprovação da priorização dos agentes de segurança pública na vacinação, tendo em vista aqui os agentes de segurança pública, tendo em vista que eles não têm como fazer o trabalho remoto, virtual, ao menos o efetivo que tem que ir a campo, para que dessa forma eles pudessem ter a sua segurança garantida. Tanto é que a média proporcional de contaminação por Covid-19 e de mortes por Covid-19 entre agente de segurança e agente de saúde, naquele momento, agente de segurança, claro, proporcionalmente, estava maior devido ao seu risco. Com isso, a gente garantiu que houvesse uma antecipação da vacinação e imunização de todos esses agentes de segurança pública. Estamos trabalhando dentro da reforma administrativa, junto com a Comissão de Segurança Pública, junto com os parlamentares da comissão, o espaço e a participação como atividade típica de Estado dos agentes das Forças de Segurança Pública. Acabamos de aprovar um projeto de lei que prevê a normatização do narcoterrorismo, tendo em vista que muitas milícias, muitas organizações criminosas dominam territórios e agem como se houvesse uma lei própria sob o seu domínio. Então a gente garante uma punição específica a esse tipo de crime. Houve também, dentro de uma intensa discussão em que aprovamos e que vai passar pela Comissão de Finanças e Tributação até ir ao plenário, o projeto que prevê isenção do imposto de renda para os policiais que tiveram alguma invalidez temporária ou permanente, mas eu acredito que, se eu não me engano, o texto final ficou como permanente, em virtude da sua atividade de segurança. Por exemplo, um policial que é baleado e perde o movimento da perna ou fica paraplégico, ele garante, justamente pelos custos de vida que ele vai ter, com cadeira de roda, com enfermeiros, uma isenção do imposto de renda, para que com isso ele consiga garantir a sua qualidade de vida. O meu objetivo principal não foi somente verificar e trabalhar, professor, na esfera punitiva, tendo em vista que eu vejo que já tem muitos e muitos projetos de lei dentro do Congresso Nacional que prevê aumento da pena para estupro, aumento da pena para isso, transformar tal crime em crime hediondo. A minha preocupação foi em fortalecer as forças de segurança pública. A gente está fazendo agora um estudo junto com a ADEPOL Nacional, Associação dos Delegados de Polícia, do real índice de conclusão de inquéritos policiais por parte das polícias civis em cada estado. Por que disso? Quando a gente foi fazer a discussão da reforma do Código de Processo Penal, nós fomos fazer a discussão do inquérito policial, cada corporação tinha uma visão. A Polícia Federal tinha uma, a Polícia Militar tinha outra, a Polícia Civil tinha outra, de que a Polícia Civil tinha uma conclusão pífia de 4 a 8% dos inquéritos policiais. Segundo o dado que eu reuni com a maioria dos secretários de Segurança Pública dos estados, isso não é verídico, então por isso nós estamos já elaborando junto com alguns órgãos, algumas ONGs nacionais e com a ADEPOL, um relatório para apresentar qual o índice de conclusão de inquérito das polícias civis no Brasil, para que com isso a gente possa verificar os mecanismos de aperfeiçoamento até o ano que vem, para garantir maior efetividade na conclusão dos inquéritos, por consequência da resolutividade, dos crimes que muitas vezes terminam não tendo a devida punição. São alguns dos trabalhos que eu aqui de cabeça consigo lembrar para oferecer ao senhor. A propósito da sua comissão, a comissão que o senhor preside, deputado Emanuelzinho, vocês estão discutindo, pretendem tomar algum tipo de ação, atitude quanto à denúncia feita lá na Espanha por El Pollo Carvajal, envolvendo aí o ex-presidente Lula, por ter recebido, hipoteticamente, dinheiro aí do narcotráfico. Essa discussão está pautada lá na sua comissão? Veja, a comissão não é uma comissão investigativa, não é uma CPI. O que pode ser feito é, se algum parlamentar solicitar, e essa pauta veio recentemente, né? Apareceu recentemente, é se fazer uma audiência pública para tratar devidos encaminhamentos. Eu preciso ver qual a comissão, se isso seria feito da maneira devida por meio da comissão, a partir da provocação de algum parlamentar, ou se a Câmara dos Deputados, por meio do seu presidente Arthur Lira, tem alguma outra visão em relação a isso, ou se vai deixar isso aos órgãos de investigação. As instituições
respectivamente orientados para investigação. Isso eu vou saber agora, nessa semana que estarei me reunindo com o presidente Arthur Lira. Bom, antes de entrarmos na questão partidária propriamente, eu gostaria aqui, como eu prometi, né, afinal de contas já foram abertas as discussões sobre o orçamento de 2022, não é? E a questão de emenda, como está? Não é? Tem uma bancada aqui no Mato Grosso que deve já estar se reunindo, cujo o coordenador é o deputado Leonardo, mas individualmente, como você está se... Você vê que hora eu chamo de senhor, eu chamo de você. À vontade. Está tratando dessa questão, como está planejando as emendas. Um abraço aí para o Ricardo Lobo, que está assistindo a gente, viu, Ricardo? Obrigado, que ele vai estar conosco, inclusive, amanhã aqui. Ele é secretário adjunto de Ações Comunitárias aqui de Cuiabá. Está na audiência, ela mandou até uma fotinha aqui. Eu lembrei porque estou perguntar de emendas aqui. Como é que está o planejamento de emendas da sua parte? Veja, Paulo, cada região e cada município tem uma prioridade. Em umas a prioridade é pavimentação asfáltica, isso é a maior realidade nos municípios pequenos. Outras cidades polo, por exemplo, Confresa, Barra do Garça, Cáceres, Tangará da Serra, Sinop, são prioridades. Atividade de saúde, porque elas funcionam como uma cidade que atrai a demanda dos outros municípios vizinhos e outras demandas que aparecem de acordo com a realidade de cada município. Habitação popular, saneamento básico, estação de tratamento de água, entre outros. Vou falar aqui algumas atividades concretas na região da Baixada de Cuiabá, nós vamos atuar desse ano para o ano que vem. 11 milhões de recursos para Várzea Grande, aí eu vou definir com o prefeito Calil para onde é que vão ser investidos. A minha prioridade, meu desejo particular é que fosse investido na situação da água, só talvez se na compra de caminhão-pipa, talvez na revisão da tubulação. Por que eu falo caminhão-pipa? Porque esses caminhões-pipa geram um grande problema em Várzea Grande, porque muitas vezes eles são alugados pela prefeitura e não prestam o devido serviço, inclusive com devidas denúncias de que os donos desses caminhões estariam fazendo uma cobrança em cima do valor já que a prefeitura estava cobrando para oferecer água à população. Então, isso eu vou definir com o prefeito Calil, que tem muita confiança no trabalho dele. Santo Antônio de Leverger, numa parceria com o senador Jaime Campos, vamos revitalizar o hospital municipal. São poucos municípios que têm a possibilidade de ter um hospital municipal, tendo em vista a dificuldade no custeio. A dificuldade não é a construção, mas manter o hospital. Insumo, máscara, medicamento, enfermeiro, médico. Estamos fazendo um hospital que foi construído na época do governo Jaime Campos. Foi o Jaime que construiu. Exatamente. E numa parceria minha com o senador Jaime Campos, estamos fazendo. Em Rosário Oeste, estamos levando agora 2 milhões de reais para investimento em saúde e pavimentação asfáltica, especialmente no Hospital Amparo da cidade, que é um hospital que vai começar a realizar cirurgias. Nós estamos enviando recursos para a realização de cirurgias, sendo que atinge também a demanda do município de Nobres e do município de Jangada. Estamos levando para Nobres já, junto com o vereador Joel, com a vereadora Zilmaia, com o vereador Dr. André, um mini-estádio para a cidade. Já temos mais de 1 milhão de recursos para a saúde lá agora, esse mini-estádio. Em Chapada dos Guimarães, vamos fazer toda a iluminação central da cidade, para fazer toda a iluminação de LED, porque a prefeitura estava precisando nesse momento. Em Barão de Melgaço, vamos ajudar a revitalizar, asfaltar a região do distrito, de um dos distritos da cidade, que teria cerca de 1,5 km ainda para ser asfaltado. O deputado Paulo Araújo está colocando uma parte, eu estou colocando mais outra parte para que a gente possa asfaltar. Então, essas são algumas das ações que aqui de cabeça pode dizer. Ao todo são quantos milhões? Só da Baixada Cuiabana. Individual? Individual do parlamentar são 17 milhões, mais 17 a emenda milhões. De bancada, que é dividida entre cada parlamentar, fica mais 22 milhões, e aí tem o trabalho de cada parlamentar nos ministérios e a sua articulação própria. Ou seja, 40 milhões aí, mais ou menos, de impositivo. Lorenberg. Deputado, o senhor foi eleito em 2018 com 76.781 votos. Sim. Como parlamentar, tornou-se conhecido, ganhou visibilidade. O senhor não tinha essa visibilidade nesse conhecimento de Mato Grosso todo. Sim. E nem a grande maioria da população o conhecia. Sim. Agora sim o senhor é conhecido. Sim. Na opinião do senhor, esse conhecimento, essa visibilidade permite ao senhor uma reeleição mais folgada do que foi a vitória em 2018 ou não? Depende muito da qualidade do trabalho do parlamentar.
porque a visibilidade pode ser negativa, você pode ganhar uma visibilidade por fato negativo ou por fato positivo. Eu tenho me esforçado ao máximo para poder representar Mato Grosso com qualidade. Nós temos um projeto já aprovado, sancionado pelo presidente da República, que vai criar nas escolas públicas a Semana de Conscientização à Violência contra a Mulher, que vão ter medidas, palestras de conscientização, alto índice de violência doméstica e feminicídio no Brasil. Temos o projeto na Câmara dos Deputados de redução da carga tributária no ICMS aprovado. Ou seja, muitos deputados ficam muitos anos no Congresso, não aprovam uma lei. No nosso primeiro ano tivemos 2 aprovadas, uma já sancionada e outra aprovada na Câmara dos Deputados. Temos o nosso trabalho na Comissão de Segurança Pública, são mais de 100 milhões de reais em investimentos em mais de 70 cidades no estado de Mato Grosso, inúmeras obras em Cuiabá, em município da Baixada, no Vale de São Lourenço, na região oeste, em todo o estado de Mato Grosso. Então eu acredito que há possibilidade, claro que com o trabalho prestado e com as propostas que virão adiante, que poderão me credibilizar mais 4 anos de mandato, a população enxergar essa visibilidade como algo positivo. Eu ainda estou no exercício do meu mandato, tenho muito ainda a fazer, muito a entregar, muito a realizar, a população vai ter essa oportunidade. Eu acredito que me esforcei o máximo que pude, estou me esforçando o máximo que posso para corresponder à expectativa da população. Como o senhor bem disse, professor, naquele momento era uma outra realidade. Eu entrei sob muita desconfiança por muitos dos que não votaram em mim. Muito jovem, 23 anos de idade, entrou porque é filho do prefeito, e cabia só a mim provar o contrário, a minha qualidade como parlamentar, por meio do meu trabalho, por meio da minha dedicação. E é isso que eu estou procurando fazer, e é isso que eu vou procurar fazer até o final do meu mandato, aí a população vai poder avaliar. Deputado, eu também não posso deixar de abordar o assunto Roberto Jefferson, né, que presidente nacional do partido, está preso. E a carta do Roberto Jefferson, você é citado nessa carta aí e de uma forma negativa, não é? Ele está com sangue nos olhos e escreveu lá, colocando alguns adjetivos simulado, mentiroso, etc e tal, dando conta de que, segundo ele, você faz parte de um esquema conspiratório aí com outros deputados, um da Bahia, o Nivaldo Albuquerque, lá do Alagoas, o Pedro Jeromel, que é do PTB do Ceará, o Wilson Santiago, do PTB da Paraíba. E o José Carlos, que eu falei aí, o Zé Costa, que é do PTB do Pará. Eduardo Costa. Exatamente, lá do Pará, né? E além do Antônio Albuquerque, do PTB da Bahia. O que você tem a dizer sobre isso aí? Vocês estariam de olho no fundo partidário, querendo tomar o partido de olho no fundo partidário? Não é verdade. Veja, o presidente Roberto Jefferson tem o maior respeito por ele. Ele está xingando todo mundo. Não sou só eu. Se for só o Emanuelzinho, seria um problema com o Emanuelzinho. Todo mundo contrariou o presidente Roberto Jefferson, está sendo xingado. Isso não sou só eu. Então, eu vejo até com certa naturalidade isso acontecer. Eu penso que seria estranho se não clausurado, tá aí. Veja, em relação à questão do fundo eleitoral, o que foi alegado não é isso. É que a identidade histórica do PTB não se coaduna com algumas posturas que vinham sendo manifestadas pelo presidente. Por exemplo, incitação contra um Estado democrático de direito, contra a ordem democrática de direito por meio de um fechamento de um poder como o STF. Eu, como parlamentar federal, não posso aceitar isso, que isso dentro do meu partido seja pregado. Então, por meio de algumas lideranças do PTB, de alguns deputados, se propôs que se apresentasse uma possibilidade de uma nova comissão, de uma nova comissão provisória, tendo em vista a desconstrução da identidade partidária e de se ferir artigos do Estatuto que compõem a identidade do PTB ao longo da história e como foi propagado em 2018 por meio das eleições. Então, foi isso que aconteceu. Com todo o respeito que tem ao presidente, agora se ele gosta de mim ou não gosta, se me xinga ou não me xinga, aí é uma questão muito particular dele. Você pretende com isso, ou está pensando em trocar de partido? Pode trocar de partido? Sem dúvida alguma. Eu estou avaliando, temos conversas com republicanos, conversas com o PDT, conversas com o PSB, o presidente Marcos conversou comigo, mas eu ainda estou esperando. Eu estava esperando primeiro definir a legislação eleitoral, como é que iria ficar próximo às eleições de 2022, para que eu pudesse avaliar, mas nós temos um diálogo muito próximo com o PDT e com republicanos. Então não tem clima para continuar no PTB? Muito difícil. Não tem clima? Era o desejo do meu coração. Se for... Continuar? Continuar. Se for se resgatar o ideal do PTB antigo e genuíno, eu tenho o maior desejo do mundo e ajudar a construir o partido. Mas, do jeito que está, não tem a mínima condição, não tem estabilidade. É mais próximo do PDT? É PDT e do Republicanos. Lorenberg, pequenininha, bem curtinha, dá para encerrar aqui o programa, se tiver acabando, muito rapidamente, deputado.
Já se conversou, está pensando em conversar, o PTB sair com uma candidatura própria à presidência da República ou juntar forças auxiliando aí o Jair Bolsonaro à reeleição? Se ele for para o PDT, o presidente Roberto Jefferson recentemente fez uma manifestação, logo após essa carta que o senhor citou, Paulo, de que o PTB não caminharia mais com o presidente Bolsonaro e que buscaria lançar o vice-presidente da República, Mourão. Isso não teve conversa com nenhum dos deputados federais, com nenhuma das lideranças nacionais do partido. Então eu não sei por onde é, sinceramente não sei lhe dizer hoje por onde é que o PTB vai caminhar. Enquanto tivesse imbróglio jurídico, eu não sei dizer. Sinceramente, porque cada dia é uma situação, cada dia é um problema, uma manifestação polêmica. O PTB não pode ser um partido que tente desconstruir o Estado Democrático de Direito, pode ter as suas posições, seja de direita, seja de esquerda, mas fugindo do extremismo, respeitando a Constituição da República e respeitando o Estado de Direito, que é o que garante justamente a limitação aos poderes autoritários do Estado, que manifestações dessa natureza ajudam a dar credibilidade a posições autoritárias e tiranas, que não é o que nós queremos. Emanuel Pinheiro Neto, Emanuelzinho, deputado federal pelo PTB, por enquanto, malas prontas para o PDT, possivelmente, não é? Ou republicanos, não sei, vai saber. Muito obrigado por ter vindo aqui, viu? É satisfação recebê-lo aqui e uma prestação de contas a se fazer, como você fez aqui. Claro. Agradeço, Paulo, professor Lorenberg, sempre uma satisfação participar de um programa tão rico, de tanta qualidade quanto os senhores. Eu até digo, sempre que eu sou entrevistado, o professor Lorenberg ele sempre pega trecho das nossas discussões no plenário, que poucos fazem isso. Eu vejo isso como muito importante, muito virtuoso para o jornalismo. Então, muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês, prestar conta do nosso trabalho para a população mato-grossense. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço para o José Marcelo e o William, assessores aqui do Emanuelzinho, e as meninas também que deram uma força aqui na pauta, assessoras de imprensa. O Emanuelzinho esteve conosco, amanhã vai estar conosco aqui, como eu disse, o Ricardo Lopo, que é o secretário adjunto de Ações Comunitárias aqui de Cuiabá. Muito assunto para falar aí sobre ações nos bairros, enfim. Lorenberg, a gente se encontra então amanhã. Até amanhã. Amanhã, terça, feriado, dia de finados, mas nós estaremos vivíssimos aqui apresentando ao vivo a opinião com o Ricardo Lopo. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.